Já parou para pensar sobre os deuses que você adora? Não falo apenas dos deuses modernos que tomam forma no seu celular ou nas suas telas. Falo dos deuses mais antigos, aqueles que atravessam séculos de história, os que moldaram as nossas crenças e estruturas mais profundas. E se eu te dissesse que muitos desses deuses não são nada do que você pensa? E se a imagem que você tem de um Deus perfeito e imutável for, na verdade, uma criação de algo bem mais escuro, manipulador e enganoso? Essa ideia não é só desconfortável, é aterradora. Mas antes de me julgar, pense um pouco. A Bíblia, o livro que serve como base para bilhões de pessoas ao redor do mundo, fala sobre deuses falsos. Mas o que realmente significa isso? Será que essas divindades que a Bíblia condena não são apenas os reflexos de uma verdade mais sombria? Aqueles deuses que o Antigo Testamento tão ferozmente combate, já não foram em algum momento parte da grande criação do monoteísmo? Será que, ao temer essas entidades, na verdade, estamos apenas ignorando uma verdade mais desconcertante sobre nós mesmos? Eu vou te convidar a entrar em um território onde a luz da fé pode te cegar, e a sombra da dúvida vai revelar os detalhes que preferimos esconder. A jornada começa agora. A primeira pergunta que você nunca se fez: por que, afinal, a Bíblia nos fala tanto sobre falsos deuses? Esses deuses não são apenas invenções mitológicas de culturas antigas. Eles eram, e ainda são, ideias muito poderosas que definiram mundos inteiros. E quando o monoteísmo surgiu, com sua insistência em um Deus único, todos esses outros deuses não foram simplesmente apagados. Eles foram rotulados como falsos. Mas, e se a verdade sobre esses deuses não for o que nos foi ensinado? E se, ao invés de serem falsos, eles são apenas reflexos de um poder muito mais complexo e perturbador? Esses deuses não eram apenas o oposto do Deus verdadeiro. Eles eram imagens deformadas, não por uma falha divina, mas por uma necessidade humana de controle. Pense bem. O que acontece quando você coloca uma pessoa diante de um espelho? Ela vê uma imagem dela mesma, mas distorcida. Os falsos deuses não são meros enganos. Eles são, na verdade, versões distorcidas de uma força muito maior, uma que foi projetada para exercer poder sobre as mentes humanas. Eles não são falsos, são reflexos, feitas para nos levar por caminhos tortuosos. E se eu te dissesse que esses reflexos ainda estão vivos hoje, dentro de você e ao seu redor, nas coisas que você adora, que você veneraria e que você nem percebe mais? Esses deuses não desapareceram, eles evoluíram. E você, sem saber, continua alimentando-os. Olhe para qualquer um dos grandes deuses bíblicos do Antigo Testamento: Baal, Moloque, Astarte. São esses os falsos deuses. Mas se por um momento você esquecesse o que sabe sobre eles e tentasse vê-los como entidades vivas, independentes, o que você enxergaria? Talvez Baal não seja apenas um deus pagão que a Bíblia condenou, mas um reflexo das nossas próprias vontades de controle, de poder. O desejo pelo sacrifício, pela submissão, pela destruição daquilo que nos faz humanos. Baal é o deus do sacrifício e do desespero. Ele representa a nossa fome insaciável, nossa busca pela perfeição a qualquer custo. Moloque, com seu altar de fogo, não é apenas uma divindade distante. Ele é o reflexo das escolhas que fazemos em momentos de desespero, aquelas que sacrificam nossa humanidade por um desejo egoísta e insano. A verdade não é sobre ele, mas sobre o que ele revela em nós. Astarte, com sua sexualidade sem limites, é o reflexo da nossa busca insaciável pelo prazer. A distorção da nossa própria sexualidade, tornada uma deusa a ser adorada. A adoração do corpo como templo, mas não como uma busca pela verdade, mas pelo vazio. Esses deuses não estão mais em altares de pedra, mas em todas as formas que tomam nas sociedades modernas. O culto ao corpo perfeito, ao prazer sem fim, ao poder ilimitado. Eles são realidades que você, talvez sem perceber, alimenta todos os dias. E agora, a pergunta que fica: esses deuses falsos desapareceram ou simplesmente mudaram de forma? Você já parou para pensar que o monoteísmo pode ter sido uma forma de esconder a verdade sobre esses deuses? Quando a Bíblia nos instrui a evitar os falsos deuses, será que não estamos, na verdade, tentando esconder uma parte de nós mesmos? Essas forças não desaparecem só porque dizemos que não existem mais. Elas se disfarçam, elas se adaptam. O que você chama de fé verdadeira pode ser, na verdade, apenas uma rejeição daquilo que você não quer enfrentar.
A verdade de que as forças que antes eram adoradas em altares agora controlam o seu comportamento sem que você perceba. E isso te assusta, não é? Porque se os falsos deuses são apenas reflexos de algo muito mais profundo e obscuro, o que isso diz sobre você, sobre o que você adora, sobre o que você coloca em um pedestal mesmo sem perceber? A verdade sobre os falsos deuses da Bíblia é que eles não desapareceram. Eles continuam aqui, nas pequenas decisões que tomamos, nos padrões de comportamento que seguimos, nas escolhas que fazemos sem pensar. Eles estão no seu celular, nas redes sociais, na busca incessante por aprovação, no culto ao ego e ao prazer, na incessante procura por respostas fáceis para problemas que nunca se resolvem. Esses deuses não estão em altares de pedra ou madeira. Eles estão dentro de você. Eles estão em tudo o que você consome e adora. Então, o que nos resta? É preciso olhar no espelho e entender que, ao olharmos para esses deuses falsos, estamos na verdade olhando para o espelho da nossa própria alma. E talvez isso seja mais perturbador do que qualquer entidade divina que a Bíblia tenha descrito. Agora me diga, você realmente acha que está livre desses deuses? Ou será que está apenas fingindo que não os adora? Eles nunca desapareceram. Eles nunca irão. A única pergunta que resta é: até onde você está disposto a ir para negar a sua própria verdade?